Fala galera! Hoje a nossa videoaula vai ser sobre o Canadá, tá? Então, o Canadá ele possui o melhor IDH do continente americano, tá? Então vamos lá. Historicamente, o Canadá foi colonizado pela França e pela Inglaterra, apesar de ter sido conquistado por um italiano, o John Cabot, a serviço do rei inglês Henrique VII. A colonização do país foi parte do expansionismo europeu pela América, diferenciando-se de outras áreas desse continente apenas no modelo de colonização. Politicamente, o Canadá é uma monarquia parlamentarista, sendo o chefe de Estado o monarca-chefe do Reino Unido, pois pertence à Comunidade Britânica das Nações, que é o Commonwealth. O território é dividido em 10 províncias e 3 territórios ao extremo norte, né? Como a gente vai ver agora no mapa. Então aqui estão as províncias, tá? E os territórios. Vamos falar agora sobre os aspectos naturais do Canadá. Segundo maior país em superfície, superado apenas pela Federação Russa. O Canadá é o maior da América, superando Estados Unidos e Brasil. Apesar do extenso território, o Canadá encontra limites à ocupação de grande parte do seu espaço nacional, em função das condições climáticas, latitudes elevadas. As regiões centrais, né, e norte do país, elas vão apresentar, respectivamente, climas temperados e frio e polar, impossibilitando as práticas de diversas atividades agropecuárias e dificultando ainda a instalação humana. Climaticamente, o Canadá pode ser regionalizado em 4 áreas definidas pelas generalidades climáticas apresentada nesta figura abaixo. Então, a gente está vendo aí as 4 áreas, tá? Então, a gente vai conhecer agora essa subdivisão dessas áreas que vão estar subdivididas, tá? A parte B, olha onde fica a parte B, aqui, ó. Então, ó, a parte B, divisa com os Estados Unidos, apresenta um clima temperado, com características mesotérmica e vegetação de pradarias, que são as herbáceas. No centro-norte, que é a parte A, aqui, ó, a prática agrícola é dificultada, pois o clima é mais rigoroso, sendo temperado frio com influência de ventos polares, destacando-se a taiga ou floresta de conífera, que apresenta grande importância para as indústrias madeireiras e de papel e celulose, uma das mais desenvolvidas do mundo. Mais ao norte, que é a parte C, olha aqui. O clima é polar, com características microtérmica e acompanhado pela tundra. O clima frio de montanha vai estar na parte D. Aqui é a parte D. Ocorre nas áreas dos dobramentos jovens da porção ocidental. A extrema região de domínio do clima temperado frio permite uma das maiores áreas de floresta temperada do espaço mundial, importante para a indústria madeireira e de papel e celulose nacional. Agora vamos falar sobre o relevo. Geologicamente, o país apresenta 3 principais unidades de relevo. No oeste, ocorrem as montanhas rochosas, que são os dobramentos modernos do Cenozoico. Na região central,
ocorrem as planícies que são intensamente utilizadas. Ao sul, pela agricultura moderna tecnificada, no leste ocorrem as montanhas velhas do pré-cambriano, ricas em minérios e com elevado potencial elétrico, que ali está o Planalto do Labrador. Agora, a hidrografia. Em relação à hidrografia, temos os rios Mackenzie, desaguando na vertente ártica, e o São Lourenço, considerado o elo comercial entre o Oceano Atlântico e os Grandes Lagos para o Canadá e os Estados Unidos. Ao permitir o comércio exterior por suas águas, além de passar por importantes centros industriais como Montreal, no território canadense. Agora, a economia do Canadá. O desenvolvimento canadense está associado a diversos aspectos, entre eles o modelo de colonização/povoamento, as riquezas do território e os investimentos estadunidenses. O elevado desenvolvimento econômico canadense permitiu a esse país estar no grupo seleto do G7, as 7 economias mais poderosas do mundo. Historicamente, a industrialização canadense é recente, alavancada após a Primeira Guerra Mundial, com a invasão de empresas estadunidenses no Sudeste, buscando mão de obra mais barata e ampliação do mercado consumidor. O país é fortemente dependente de capitais, mercado e empresas estadunidenses. Um bom exemplo desta realidade é o controle de empresas dos Estados Unidos na área agrícola da Prairie, além da própria participação no NAFTA. A maior parte das exportações direciona-se para o vizinho, assim como as importações. Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, falecido em 1997, criou a famosa expressão apêndice dos Estados Unidos, para mostrar o grau de integração econômica entre esses dois países, tentando mudar um pouco este monopólio. O Canadá assinou a participação na APEC. O país exporta papel, alumínio, aviões, trigo, minerais, pescado e petróleo. A concentração industrial está na fronteira com os Estados Unidos, principalmente na região sudoeste do Canadá, onde forma o Nordeste estadunidense, uma das maiores aglomerações industriais do planeta, assim como uma das áreas de maior poluição industrial. Essa concentração industrial canadense evidencia a forte dependência econômica em relação ao país vizinho. Aí agora as regiões econômicas. Do ponto de vista econômico, o Canadá pode ser dividido em 5 regiões: A, B, C, D e ainda aqui, A, tá? Tem a E também que está aqui isolada. Vamos lá entender como elas estão subdivididas. O A, ele está aonde? Ao norte, tá? É marcado por baixa densidade demográfica e, em função da taiga, que é a floresta conífera, pela exploração de madeira e pela produção de celulose. É o maior exportador mundial. Então, lembrem sempre disso. A celulose é algo marcante no Canadá, tá? A Colômbia Britânica, que está na B, aqui, apresenta grande potencial hidrelétrico, devido às montanhas rochosas,
O expoente urbano-industrial é Vancouver, que interliga a Bacia do Pacífico. A Prairie, que é o C, aqui é o celeiro agrícola do país, em que o trigo é o principal produto para exportação. Reino Unido e China, mais a presença de combustíveis fósseis, que também é importante. O Sudeste ou Grandes Lagos, que está no D, aqui é o coração econômico do país, tá? E a continuidade urbano-industrial estadunidense. A riqueza é decorrente de vários fatores, tais como o início da colonização, os recursos minerais e a hidrovia do São Lourenço. A urbanização é intensa. É encabeçada pelas metrópoles de Montreal e Toronto. Politicamente, o Sudeste é formado pelas duas províncias mais desenvolvidas: Ontário, de origem inglesa, e Quebec, de origem francesa. A industrialização é diversificada e as indústrias de papel, avião e metalurgia se destacam. As províncias atlânticas, que está aqui na elas são caracterizadas por quê? Pelas atividades pesqueiras beneficiadas pela corrente fria do Labrador. Agora vamos falar sobre a população canadense. O Canadá apresenta um pouco mais de 35 milhões de habitantes para ocupar o segundo maior território mundial, tornando-se um país fracamente povoado, com apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso, o país é considerado pouco populoso e pouco povoado. O quadro natural dificulta a ocupação integral do território, tornando o norte do território um grande vazio demográfico, enquanto 90% do seu efetivo populacional permanece ocupando uma pequena faixa de terra na porção sul de seu território, destacando-se as províncias de Ontário e Quebec, no leste, e a Colômbia Britânica, no oeste. O rigor climático do norte funciona como um elemento repulsivo para a ocupação humana. A fronteira com os Estados Unidos representa a principal concentração populacional, principalmente na região dos Grandes Lagos e Vale do São Lourenço, na província de Ontário. Cidades como Toronto e Ottawa, capital nacional, e na província de Quebec, ocupada por franceses. Cidades como Montreal e Quebec. Essas províncias abrigam juntas mais de 50% dos moradores e da produção industrial do país. No oeste, a província da Colômbia Britânica também apresenta importante concentração populacional e industrial, cidade como Vancouver. Na porção central do território é a província de Alberta, com exploração de combustíveis fósseis que se destaca. Cidades como Edmonton e Calgary. A estrutura etária do país apresenta maioria de adultos, 64%, seguidos pelos jovens, 21%, e por idosos, que completa a sua população, que é 15%, o que representa uma preocupação econômica e social para o país, com a contínua elevação dos gastos sociais com a população idosa, ao passo que a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos, alargando o topo
o topo ou ápice da pirâmide etária, enquanto a base da população de jovens apresenta redução em decorrência do baixo crescimento vegetativo, reduzindo a população economicamente ativa, que é a PEA, gerando escassez de mão de obra. A imigração é vista como importante caminho para aumentar a população econômica ativa e a contribuição previdenciária, porém, a intenção das autoridades canadenses é de sempre atrair imigrantes qualificados, como ocorreu em 2015, quando o governo lançou o programa Express Entry, Entrada Expressa em tradução livre, que visa ajudar imigrantes qualificados a entrarem mais rápido no país. Os brancos de origem europeia são a maioria da população, 96%. O país foi colonizado por ingleses e franceses, sendo os descendentes dos britânicos os mais numerosos, 40% da população. Os franceses, 27% da população. São ocupantes da província de Quebec. Essa divisão faz do Canadá uma nação bilíngue, tendo o inglês e o francês como línguas oficiais. Os franceses alimentam o desejo separatista de formar o Quebec livre, mas de maneira pacífica, utilizando-se de plebiscito como no último ano de 95, que não pelo Estado independente venceu por uma pequena margem de votos. A dicotomia franco-britânica, por meio do movimento pró-independência do Quebec, estimula outras dissidências no país, como os povos autóctones, que têm reivindicado autonomia para as reservas em território no norte do país, principalmente após terem sido descobertas grandes reservas minerais como o petróleo nessas regiões. A população autóctone corresponde a 2% da população nacional, com os inuites, chamados de esquimós, e os indígenas. 55% dos índios registrados vivem em áreas específicas da Terra, chamadas de reservas. Mais de 2.200 espalhadas pelo país, demarcadas para o uso e benefício dos indígenas. Os imigrantes, como exemplo, o grupo de asiáticos, latino-americanos e europeus, que correspondem a 31% da população, completam o quadro demográfico canadense. Então, a gente terminou essa aula falando sobre o Canadá. Um abraço, tchau, tchau.